Olá, estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar do canal Viver Brasil. Agradecer o convite dos meus colegas da Rede Mater Dei de Saúde. O nosso objetivo aqui é falar de saúde, metabolismo, autocuidado. Eu estou aqui com o Dr. Paulo Miranda, que é endocrinologista, a doutora Lígia, que é otorrino, o Dr. Luiz, que é nefro. Então, você vê, né, várias especialidades para falar de um tema só, a sua saúde. Paulo, me conta aqui, essa história de metabolismo está na moda. Eu quero olhar meu metabolismo, eu estou tomando algum remédio para melhorar o meu metabolismo. O que você me conta? O que é isso, metabolismo? Érica, essa pergunta ela é muito importante porque as pessoas realmente assim, elas é o tema do momento, né? O tema do momento, a moda. É o nosso metabolismo e como fazê-lo funcionar adequadamente. A resposta é simples para isso, não atrapalha. Então, o metabolismo e a nossa homeostase, que foi citada pela Lígia mais cedo, é o conjunto de ações que é baseado em moléculas, atividade genética, produção hormonal, respostas neurológicas que vão interagir e fazer com que a gente tenha uma estabilidade do nosso ambiente interno e que esse ambiente interno responda adequadamente àqueles fatores estressores externos. Então, este conjunto de ações a gente chama de homeostase e o metabolismo ele é fundamental para que a gente tenha essas respostas. E que vai interferir do fio de cabelo ao dedão do pé. Exatamente. E por que eu falo não atrapalhar? Porque o nosso corpo é feito para funcionar bem. Se a gente cuidar bem dele, de maneira geral, a gente vai ter boas funções metabólicas ao longo do tempo. É óbvio que vários fatores vão influenciar nisso. E quais são esses fatores? Os hábitos de vida, eu citei no primeiro bloco desse programa. Então, os hábitos de vida eles são muito importantes para isso. Fatores externos, poluição, o ambiente que se vive, poluição sonora, exposição à luz, vários fatores vão interferir nisso. E vários fatores genéticos, e não é um gene, né? São múltiplos genes que, de acordo com as suas expressões, e aí não é só o gene presente, mas qual é o gene que é expresso, isso a gente chama Nossa, vai ter de cortar, não vai ter de cortar, né? Isso a gente chama de epigenética, e a epigenética que vai determinar essa expressão. Então, ou seja, o nosso metabolismo ele vai sendo determinado desde a fecundação do óvulo, o ambiente intrauterino que vai fazer alguns determinantes epigenéticos e esse conjunto de genes todo vai então fazer a sua expressão na infância, na adolescência e na vida adulta. E hoje a gente sabe que temos vários problemas, importantes problemas de saúde pública relacionados ao metabolismo, e o principal deles, obesidade. Hoje a gente vai citar, então, obesidade ou adiposidade patológica. O que significa isso? A adiposidade patológica, que é um termo que engloba mais coisas, ela não fala só do excesso de gordura corporal, nem só do peso corporal. Ela fala também aonde essa gordura está depositada e como ela atua interferindo em outras funções metabólicas. E pessoas com pouco excesso de peso, ou mesmo pessoas com peso normal, podem ter adiposidade patológica. Então, estudar o percentual de gordura corporal, ou mesmo medidas simples, como medida da circunferência abdominal e alguns exames muito simples vão identificar estas alterações metabólicas e as necessidades de intervenções para que a gente melhore isso. Lembrando, é claro que a gente tem a balança, peso, que é um ótimo marcador, depois a gente pode comentar um pouquinho do IMC, quem quiser calcular o IMC em casa, mas não se resume a isso, não se resume a peso, se resume ao funcionamento. O corpo é uma máquina, né? Exatamente. Está funcionando tudo bem? Como medir isso? Meu metabolismo, eu fiz essa pergunta para o Luiz no bloco anterior, meu rim tá bom? Paulo, meu metabolismo tá bom, como saber? A gente primeiro vai estudar os hábitos de vida da pessoa, a gente vai conversar com ela muito bem sobre o sono,
interferência do sono no metabolismo é muito importante. Basta uma noite de sono mal dormida para que a gente tenha uma alteração sobre as nossas escolhas alimentares. Pessoas que não dormiram bem durante uma noite tendem a escolher alimentos mais ultraprocessados, com maior densidade calórica. Olha que interessante isso. E a gente sabe disso. Quando a gente faz plantão noturno, e nós já fizemos muitos ao longo da vida, você sai do plantão e vai para esse tipo de alimentação. Exato. Que é aquela a recompensa, né? É aquele fator da recompensa. Então a gente vai conversar, fazer uma boa anamnese. E a anamnese tem que ser complexa e tem que ser completa, para que a gente consiga identificar vários fatores que interferem no dia a dia, que podem estar influenciando negativamente nas funções metabólicas daquela pessoa. Aí vai para o exame físico. No exame físico, peso e altura nos ajuda a calcular o índice de massa corporal. Uma medida simples, né? O IMC, né? O índice de massa corporal, ele é calculado pelo o peso dividido pelo quadrado da altura. Isso. Né? Tem várias ferramentas aí na internet que nos ajudam a fazer esse cálculo. E ele vai ser um determinante hoje, um marcador importante de rastreamento. Ele é sensível, ele é menos específico. E a partir dele aí a gente vai desenhar, né, um conjunto de exames laboratoriais que podem ser necessários, como glicose, lipídios, né, colesterol e triglicérides, hemoglobina glicada, a função renal, a função do fígado, porque isso tudo está conectado. A gente sabe que pessoas que têm adiposidade patológica, por exemplo, tem maior chance de ter deposição hepática de gordura. E essa deposição hepática de gordura, além de ser hoje a principal causa de cirrose na nossa população, não é mais o alcoolismo, é sim a doença metabólica do fígado, ela também interfere sobre a sensibilidade à ação da insulina e também sobre o metabolismo de carboidratos e de lipídios. Né? Quanto complexo é, né, essa história toda e tudo interligado, né? Portanto, fazer todo o rastreio com exame de sangue, exame de urina, ultrassom de abdômen, que vai marcar lá, eu tenho esteatose leve. Já é um marcador que o metabolismo talvez não esteja... Já é um marcador de que tem algum problema, alguma adiposidade patológica e que precisa de uma intervenção. A intervenção, a partir desse diagnóstico, ou seja, da gente identificar isso, lembrando, quando a gente identifica um excesso de adiposidade, uma obesidade, um sobrepeso ou algum distúrbio metabólico subclínico, a gente está no campo da prevenção, certo? E é mais importante ainda, gente, ninguém precisa tomar um mundo de suplementos, pelo amor de Deus, para que tenha saúde. Né? Não são aqueles múltiplos suplementos manipulados que vão trazer saúde metabólica para a pessoa. Não é reposição ou modulação de hormônios que vai trazer uma saúde metabólica da pessoa. A saúde, ela é encontrada através de uma vida balanceada, né, com hábitos saudáveis e com bons diagnósticos e intervenções que são adequadas para cada problema. E é por isso que nós estamos aqui, né? Eu acho que um dos grandes objetivos desse programa é estar aqui trazendo esse tipo de informação. Nós 4 aqui temos formação, estudamos muito sobre saúde, sobre medicina e convivemos cada vez mais com a picaretagem, com a desinformação, com a informação contaminada, que é o oposto da proposta desse programa, que é de trazer a informação da forma mais pura, coisa de antigamente, falava-se anos que está se perdendo hoje está querendo trocar hábitos de vida saudáveis, de higiene do sono por pílulas. Não se resume a isso, né? Érica, é o nosso papel, né? O nosso papel é traduzir a informação científica de maneira adequada para que as pessoas consigam compreender melhor a sua saúde e tomar melhores decisões e principalmente tirar essa nuvem de desinformação que tem um objetivo único, que é mercado, é venda, né? É venda de produtos de saúde, na grande maioria deles, sem nenhuma base científica. Então, nosso papel é exatamente isso, fazer com que as pessoas tenham um discernimento entre aquilo que é a realidade científica, aquilo que pode beneficiá-lo e aquilo que só quer sugar a sua saúde e o seu dinheiro. Exatamente. Lígia comentou da escada, né? Escada rolante, né? O metabolismo entra nisso, né? Exatamente. Eu vou contar aqui, então. Eu vou contar. Ela é boa.
Eu falo muito sobre... Para manter um sono adequado, a gente precisa respeitar a nossa fisiologia. E sempre que a gente passa recomendações sobre ter rotina, se expor à luz do sol de manhã, ficar no escuro à noite, atividade física tem que ser não tão perto à hora de dormir, embora ela seja essencial. Então, a gente incentiva muito a prática de atividade física, mas longe do horário de dormir. Isso tudo é para que a gente tenha essas ações todas favoráveis para a nossa fisiologia e que permita com que o sono venha de forma natural, né? E aí eu faço uma comparação, eu brinco com os pacientes que tentar dormir sem respeitar essa fisiologia é como subir a escada rolante no shopping que desce, igual brincadeira de criança e adolescente. Dá muito mais trabalho, às vezes funciona com muito gasto de energia e muitas vezes a gente não chega lá. Exatamente. O rim, né, Luiz? O rim é tão complexo, ele tem metabolismo tão sensíveis ali, e às vezes as pessoas esquecem disso, né? O metabolismo, a gente comentou, fígado, rim, tireoide, a gente tem essa relação, né, do metabolismo renal com a saúde como um todo, né? Sim, pegando o gancho ali do Paulo, assim, eu falo que o melhor nefrologista que há é o rim, né? Então, se a gente puder não atrapalhá-lo, acho que é a melhor conduta. Então, assim, aí vem a questão da prevenção, foi novamente o foco da campanha do Dia Mundial do Rim, e nos pacientes hipertensos, diabéticos, intervenções adequadas, né? A hipertensão e diabetes são as duas principais causas de doença renal crônica no mundo. E aí eu queria aproveitar e perguntar para o Paulo, assim, a questão que a gente vê uma dificuldade muito grande do paciente, uma dificuldade grande de aderência do paciente aos tratamentos que o médico propõe, porque envolve não só tomar remédio, mas envolve mudanças de estilo de vida, de hábitos, de nutrição. Como é que você faz isso no seu consultório para você tentar que o paciente abrace esse tratamento, entenda que a questão não é simplesmente, o medicamento é importante sim, mas o que vem na esteira também não pode ser esquecido. Luiz, esse tema é fundamental. Hoje na endocrinologia e metabologia, boa parte dos tratamentos que a gente... os planos de tratamento envolvem o fator educação. Educação para o autocuidado. Educação para o autocuidado é um mantra no tratamento, por exemplo, do diabetes, né? E ele é importante para todos esses aspectos. Então, a pessoa, como que se motiva alguém a modificar hábitos de vida e a ter uma vida mais saudável? Primeiro, trazendo ela para o seu lado, fazendo decisões compartilhadas, fazendo com que ela compreenda o tratamento. Nós estamos falando de doenças que não doem, né? Doenças que não dão sinal eventual de que tem algo acontecendo. Né? Então, ela precisa ser trazida para o lado do tratamento, que ela saiba a importância da participação dela, para que ela compre esse projeto em conjunto. E a gente vai caminhando junto. A gente vai fazendo as modificações que são possíveis também. A gente deve compreender, né, que a dinâmica de vida ela é complexa e que tem momentos em que a saúde nos cobra, tem momentos em que a profissão nos cobra, tem momentos em que a família nos cobra, e que a gente tem que balancear todo esse processo para que ao longo do tempo, né, o resultado de saúde seja um resultado positivo. Então, informação, conhecimento, decisão compartilhada e lembrando que a gente não está tratando hemorragia, né? Não tem um sangramento que vai matar a pessoa amanhã, né? Não há uma urgência de tomada de decisão e nós não precisamos fazer com que ninguém se sinta mal, né? Ou não, numa urgência de tomada de decisão. A pessoa precisa saber que ela vai seguir um caminho que vai envolver um tratamento longo, a vida toda, e que ela deve fazer mudanças sequenciais para que ao longo do tempo ela tenha hábitos cada vez mais saudáveis e que ela perceba a melhoria da qualidade de vida ao longo desse tempo. A terapia farmacológica ela tem o mesmo caminho,
a decisão de início no momento de uma medicação envolve uma decisão muito complexa. Por exemplo, o tratamento farmacológico para a obesidade. Algumas pessoas, eles precisam de iniciar um tratamento mais imediato, porque existem vários fatores de risco ali presentes que a gente sabe que podem melhorar muito mais rápido. O tratamento do diabetes, nós não podemos ficar na inércia do tratamento, mantendo aquela pessoa em descontrole metabólico, permitindo que as complicações apareçam, né? Então, nós fazemos uma decisão conjunta. Os hábitos vão correndo aqui, nós vamos modificando e eu vou auxiliando você nesse caminho, assim como a equipe multidisciplinar que nos ajuda nesse acompanhamento, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, entre outros, para que aquela pessoa vá mantendo a sua saúde e o seu controle metabólico em dia para que no longo prazo ela tenha mais saúde, né? O tempo de evolução é que é importante. Todos esses tratamentos que a gente propõe, né, eles têm resultado em décadas, né, e não, algumas vezes até em meses. Algumas decisões são muito importantes e mudam a história da pessoa em 2 semanas, né? Por exemplo, Érica, diabetes e insuficiência cardíaca, a gente inicia um grupo medicamentoso que trata as duas coisas. A gente diminui o risco de internação em 2 semanas. Exato. Então, essa decisão ela é de imediato, ela é muito importante. Mas outros aspectos a gente trabalha ao longo do tempo. Esse paciente que adoeceu, e eu concordo com o Luiz, a prevenção é o paciente mais difícil da gente entender, acolher, porque prevenir é mais difícil do que quando ele adoeceu. Quando ele adoeceu, ele já tem uma percepção maior, aquilo já gerou um sofrimento e ele já vem com uma expectativa maior do tratamento. Prevenir é muito mais difícil para todos nós, né? A prevenção ela é mais difícil. Eu acho que quanto mais a gente explica e ensina e o paciente vê aquilo diretamente relacionado com problemas que ele tem ou que ele conhece, isso facilita, né? Quando fica só naquele âmbito do vou fazer, faça porque é saudável, muito genericamente falando, eu acho que a gente perde um pouco disso, né? Eu queria te fazer uma pergunta, Paulo, como que você vê isso no seu dia a dia, mudando um pouquinho, ainda falando um pouco sobre prevenção? Eu vejo 2 grandes grupos que são extremos hoje e que os 2 nos preocupam muito, né? São esses pacientes que a gente precisa passar, reforçar a necessidade da prevenção. Graças a Deus isso tem mudado, a ciência tem mudado, o conhecimento geral também da população em busca da prevenção, embora o mundo hoje tenha muito das urgências, dos hábitos ruins, alimentares. Então existe esse grupo e existe um outro grupo agora dos jovens que aí super preocupados com a saúde, mas incluindo aí em grande parte questões estéticas, né, motivações estéticas, mas muito preocupados com a saúde e sendo bombardeados por informações desencontradas, algumas vezes até adequadas, mas recebidas pelo não especialista, às vezes interpretadas inadequadamente, e aí são jovens usando um monte de suplementos, fazendo um monte de exames, controlando, no meu caso do sono, controlando o próprio sono por aplicativos, dispositivos que não são validados, e aí isso vai entrando num ciclo de preocupação, uso de hormônios de forma exagerada. Me conta, você que está aí nessa posição. Esse tema também é outro extremamente relevante. Hoje nós temos 2 epidemias de saúde pública que você descreveu muito bem. Uma epidemia de saúde pública com base na obesidade e tudo que está associado a ela, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, doença renal crônica, que é um problema de saúde pública importantíssimo, né? Um dos maiores impactos sobre a economia de todo o mundo, tanto do ponto de vista de saúde como os impactos extra-saúde, né? Então isso é muito importante, né? Fora questões relacionadas ao preconceito que a pessoa com obesidade sofre. Isso é muito importante. O único preconceito que aumenta na sociedade é contra a pessoa com obesidade. Vocês já pararam para pensar isso? Os outros têm muito mais investimento, até em campanha pública. As gerações mais novas, né, o preconceito, felizmente, tem diminuído. Então, essa ideia da obesidade como um fruto de más escolhas ou de falta de força de vontade, né, isso impacta na saúde mental da pessoa com obesidade. E a gente precisa atentar sobre isso.
O outro ponto é esta busca da sua melhor versão, né? Que é aquela frase de coaching de saúde, que que ela é extremamente danosa, porque é um problema de saúde pública de iatrogenia, que a gente fala de iatrogenia para o público leigo, significa efeitos colaterais deletérios e preveníveis adotados por medidas farmacológicas ou tratamentos muitas vezes desnecessários, e as pessoas estão ficando doentes. Através procuram um médico e adoece. Através de tratamentos com suplementos alimentares desnecessários, sem qualquer evidência científica. Restrição calórica, às vezes de forma exagerada. Dietas esdrúxulas que vão interferir negativamente sobre a saúde, até mesmo sobre a saúde mental, levando a transtornos alimentares. E o excesso de terapias hormonais, que é muito interessante. Hoje criou-se um novo especialista, né, que é o especialista em prescrever hormônio. Porque na endocrinologia nós somos especialistas em identificar os distúrbios endocrinológicos e tratá-los adequadamente. Agora tem os especialistas em prescrever, ou seja, a pessoa procura e recebe a receita, procura e recebe a receita. E esse especialista é aquele que a gente fala lá do interior, né, para quem é martelo, tudo é prego. Né? Então, só sabe fazer uma coisa, prescrever o hormônio. E aí substitui o início dessa conversa, a anamnese, o contato, né? Substitui tudo por exames, que é uma lista enorme de exames, e depois tudo na reposição injetável. E os exames só servem para justificar as terapias propostas que não têm fundamento científico. E simplificando a resposta, esse tipo de tratamento não é seguro. As pessoas não estão seguras se algum médico prescrever para você esteroide anabolizante e falar que está tudo bem, que ele vai proteger a sua saúde. E que nessa dose não é verdade, não é verdade. Nós precisamos preocupar porque isso realmente... de pegar no hospital problemas cardíacos, renais, secundário ao excesso de terapias dessas malucas aí. O Paulo, antes da gente encerrar, se eu tiver com o meu metabolismo lento, que agora está na moda também, uns aceleradores de metabolismo, aí você vai fechar o bloco com esse comentário. Aceleradores de metabolismo, termogênicos, né? Tem dois tipos no mercado, os que não funcionam e os que fazem mal. Então, não use, não vai te trazer qualquer benefício para a sua saúde e ainda te trazer um malefício. E risco de intoxicação renal. Pessoal, esse foi o bate-papo sobre metabolismo aqui com o time de colegas e amigos da Rede Mater Dei. Continue com a gente, com a programação, que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre saúde e bem-estar.